Eu queria convidar você para pensar comigo sobre um dos mais, como é que eu digo? Eu acho que a palavra é essa mesmo. Sobre um dos mais dramáticos encontros que Jesus teve. Jesus, ele foi caminhando na vida, ele foi caminhando ali muitas vezes na areia quente da Palestina. E aí, o que foi acontecendo? Ele foi se encontrando com pessoas. E a cada encontro tem determinadas peculiaridades e singularidades de cada encontro, né? Ele encontrava pessoas e quase sempre, se não sempre, o que a gente via era um processo muito intenso de transformação vindo desse encontro. Tem um dos encontros de Jesus que eu diria para vocês, que me encanta, mas ele é muito dramático. E eu não poderia pintá-lo com cores mais dramáticas, visto que o encontro em si é dramático. Se não vejam. Jesus estava numa determinada área da Palestina, que a gente comumente chama de o Mar da Galileia, mas na verdade não era um mar, porque ali a terra era tão seca, havia tanta ausência de água, que até uma lagoa do tamanho da Lagoa Rodrigo de Freitas era chamada de mar. Boa parte da vida, boa parte do ministério, boa parte daquilo que Jesus fez e se deu às margens desse lago, desse Mar da Galileia. Agora, tinha uma coisa muito curiosa, que é a seguinte: do lado do Mar da Galileia, a mais ou menos assim, uma distância talvez aí de uns 30, 40 quilômetros, tinha uma fronteira. E como essa palavra hoje, ela angustia a gente, considerando o que está acontecendo na Ucrânia, né? A fronteira. Jesus está aqui no Mar da Galileia, e ali, mais uns 20 quilômetros, tinha uma fronteira da Palestina com um lugar chamado Decápolis. Em grego, 10 é deca, cidade é polis. Essa fronteira do Mar da Galileia batia com 10 cidades consideradas pagãs, cidades consideradas habitadas por gente não tão, digamos assim, gente não tão convencional, cidades habitadas por pessoas que, olhadas por um determinado grupo, dizia: essas pessoas estão à margem da existência. Eu diria que aquela eram cidades, aquela era uma região habitada por pessoas que, via de regra, a gente não gostaria que a nossa filha namorasse com essas pessoas. O curioso nessa história é que Jesus sai e vai até esse lugar. Ele atravessa essa fronteira. E quando ele chega lá, gente, por favor, preste atenção a isso. Se eu não conseguir captar a tua atenção até agora, se liga nisso. Jesus vai direto se encontrar com uma figura, para dizer o mínimo, assustadora. Se não, veja. Tratava-se de um homem cuja vila na qual ele vivia já havia o taxado de endemoniado. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse cara carrega dentro de si forças demoníacas, seja isso o que venha a ser. E esse cara, olha que coisa interessante, ele de fato estava desassociado, ele de fato tinha graves problemas. A cidade, num ato de compaixão, colocou nas suas mãos e nos seus pés correntes, visto que o lugar em que ele morava, o lugar em que ele começou a habitar, era um cemitério. Você pode imaginar uma pessoa que faz do cemitério a sua casa?
Você pode imaginar o grau de ruptura social que aquele cara tinha diante da cidade. Você pode imaginar, caso ele fosse casado, caso ele tivesse uma esposa ou filhos, você pode imaginar um dia a família começando a observar o processo de transformação que estava se dando dentro dele, uma coisa esquisita, e ele vai se afastando, ele se afasta do seu primeiro núcleo, depois ele já não cabe na vizinhança, depois ele já não cabe na cidade. O único lugar onde ele poderia, ou onde ele caberia com aquele comportamento, com as forças que lhe habitavam, era um cemitério. Alguém o viu fazendo uma coisa que a gente deveria falar mais sobre esse assunto. Alguém o viu se cortando. Alguém o viu se ferindo. Ele pegava pequenas lanças ou navalhas de pedra e começava a se ferir. E num ato de compaixão, a cidade olhando para aquele homem, para aquela pessoa, que certamente já não cheirava bem, os cabelos desgrenhados, habitando o lugar da morte, habitando o lugar do terror, e cortando a si mesmo. Presta atenção, gente. Se eu pudesse ter uma fotografia daquele homem para projetá-la agora, e muitas de nós, a gente olharia e se afastaria, e nós veríamos aquela cena que despertaria as coisas mais repulsivas em nós. Pois bem, num ato de compaixão, lhe é colocadas correntes nos braços e nas pernas para que ele parasse de ferir. Mas a força que lhe habitava era maior do que as correntes que lhe foram colocadas nos seus membros superiores e inferiores, e ele simplesmente abria e cortava isso. O curioso, presta atenção a isso. O curioso é que Jesus estava no mar da Galileia. Compara o cenário do mar da Galileia, da lagoa, da água azul, do dia de sol, com o cenário de um cemitério. Bota essas duas cenas aí na tua cabeça. Jesus sai, traz consigo os seus discípulos, e você sabe que horas que Jesus se encontra com essa pessoa? Era de noite. Certamente não era bom encontrar-se com aquela pessoa, mesmo à luz do dia. Imagina de noite num cemitério. Jesus atravessa a fronteira para encontrar esse cara. As forças que lhe habitavam olharam para Jesus e disseram o seguinte: por que você veio me atormentar? Que agora eu preciso te dizer uma coisa. No imaginário bíblico, a figura do diabolos, do diabo, é aquele que atormenta. Sendo ali o diabo, e Jesus chega perto dele, o atormentador pergunta para Jesus: você veio me atormentar? Como eu preciso da sua ajuda. O que poderia atormentar o atormentador? O que tinha em Jesus que poderia atormentar o mestre da tormenta? Era como se eu, que sou o mestre da tortura, e você chega perto de mim e eu digo: você veio me torturar? E a pergunta é: que tortura é essa que tortura o torturador? Estão me fazendo entender, gente? O que tinha em Jesus? Será que Jesus chegou lá com a arma do Putin para matar todo mundo? E ele disse: você veio me atormentar? Será que Jesus chegou com um exército de anjos, com olhos de fogo reluzente? Eu nunca entendi isso. Sabe quem que me ajudou a entender isso? Um agricultor do interior da Bahia, numa vila rural, onde eu comecei minha vida como pastor. Quando um dia a gente estava contando essa história, tomando um desses cafés, sabe aquele café feito no fogão a lenha? Hoje eu só tomo Nespresso, não, mas feito no fogão a lenha, a gente conversando, tomando ali, final da tarde, e a gente falando sobre essa história.
E ele olhou para mim e falou um negócio assim, ele disse, hein pastor, só Jesus mesmo para olhar para aquele bicho e ver gente lá dentro. Só Jesus mesmo para olhar para aquele ser desgrenhado, olhar para aquele ser repulsivo, olhar para aquela estética social absolutamente aterradora e ver através e por trás de tudo isso, encontrar a pessoa dentro, por trás daquilo. Então eu entendi que aqui poderia atormentar o atormentador. Porque quem sai do mar da Galileia num dia de sol com águas cristalinas e se dispõe a atravessar uma fronteira, pisar no outro pé e visitar o cemitério 6 horas da tarde e chegar para aquele homem e ir na direção dele, só um ser que tinha no olhar um amor absolutamente intenso poderia isso. E aquilo que atormentou as forças que atormentavam aquele homem era que alguém podia amá-lo, mesmo estando ele naquela situação. Acho que aconteceu tanta coisa depois da Bela e a Fera, tanto desenho da Disney, mas eu queria que vocês me ajudassem. Vocês lembram da história da Bela e a Fera, né? E você sabe qual foi o castigo que foi dado àquela pessoa, a fera? Ele foi transformado em fera. E você sabe qual era a punição? Uma vez feito o bicho, quem poderia amar o bicho? Quem poderia se apaixonar por uma fera? E a Bela olha por trás da fera e vê alguém. Eu acho que essa força motriz, essa força que move, que faz Jesus olhar por trás da fera e encontrar alguém, isso é absolutamente atormentador para quem quer atormentar o outro. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, você acredita que a minha chefe ela é tão louca, que um dia eu cheguei no trabalho segunda-feira, feliz da vida, ela me chamou no canto, colocou o dedo na minha cara e disse: eu não te dou o direito de ser tão feliz assim. Por que você é tão feliz assim? Você sabe o que atormenta a pessoa que atormenta as outras pessoas? Você sabe o que é que faz com que a pessoa que despreza uma outra pessoa morra do coração? É quando esse ser desprezado, quando essa pessoa de quem a gente acha que não tem nenhum atrativo e ninguém vai olhar para ela, quando o rei do universo atravessa a fronteira e olha para essa pessoa, cara. E estou eu lá, todo bonito. Quando eu digo todo bonito, convenhamos, né, galera? Parecido com Cauã Raymond, convenhamos. Estamos falando do cara. Estou eu lá, todo bonito. E Jesus passa por mim, não atraído pela minha beleza, pela minha limpeza, pela minha persona social. Ele atravessa a fronteira e vai falar com o bicho. Cara, que força é essa? Ali, Jesus o cura. E diferentemente dos pastores na televisão, Jesus não diz sai, ou faz aquela coisa. Jesus não diz sai em nome de Jesus. Jesus não usa o seu nome para expulsar o demônio. É engraçado isso, né? Ele o expulsa com a sua presença de amor. E aquele homem é restaurado. Olha que coisa. Ele levanta, sai do cemitério, e a história nos mostra que ele volta para a vila, mas as pessoas não o reconheciam. Sabe por quê? Porque a vila estava acostumada a vê-lo como bicho, não como gente. Por isso que ninguém sabia quem ele era. Espera aí, o que aconteceu? Quem sabe ele tomou banho, suas feridas ainda à mostra, mas não tão mais assustadoras. É que às vezes o mundo ao nosso redor demora para perceber determinadas transformações e, quiçá, nunca as perceberão,
Mas como disse o poeta, só eu sei, quem sabe de mim sou eu. E Jesus entra, transforma, e eu queria falar comigo, queria falar com você. Eu lembro aqui agora de todas as pessoas mais queridas da minha vida que não estão aqui. Lembro exatamente deles. Lembro dos meus filhos agora, lembro da Márcia que não está aqui presentemente, fisicamente. Puxa, lembro da minha família mais ampla. Lembra você dos seus queridos. Lembra você de todas as pessoas que não estão aqui. Queria que você lembrasse, porque eu queria que nessa força da nossa memória, a gente pudesse desejar para todas as pessoas que Jesus sempre atravessasse a fronteira e nos libertasse das pulsões de morte que existem dentro da gente. Amém, gente? Que essas forças que tentam nos boicotar, que tentam nos afundar, que são forças que estão em nós, que estas vozes que tentam nos colocar para baixo, que Jesus apareça nos cemitérios da nossa existência e nos faça viver de novo. E nos levante. E que a gente não dê bola para aqueles que não conseguem ver que a gente não mais mora no cemitério. Que agora a gente, por causa dele, mudou de vida. E teve uma coisa, num dos textos que registra essa história, nos é dito que aquele homem ficou tão enamorado, evidentemente, de Jesus, porque quem recebe uma libertação dessa não iria abraçar e dizer, eu vou atrás de você. E ele veio para ser um discípulo transeunte, né? Aquele que vai seguindo. E um dos textos diz, volta para tua família. Volta para tua casa, cara. O reino de Deus, me seguir, viver, não é fazer necessariamente coisas extraordinárias. Reconstrói os teus laços. Reconstrói, começa lá onde você se perdeu. Começa ali. O que eu quero, certamente, ele agora saberia. O que eu quero que você saiba é que a minha presença é maior do que as presenças da morte, da solidão, do isolamento, da tristeza, que essa presença luminosa de Jesus venha cada vez mais sobre nós, sobre os nossos, sobre este mundo. Amém? Só uma coisa, tem dias que a minha e a tua vida está mais para o Mar da Galileia. Nesses dias, o céu é azul, a água é tranquila e é muito bom viver. Tem dias que a nossa vida está mais para esse cemitério, muitas vezes assombrado, que nos puxa para baixo, essas pulsões e compulsões de morte. Mas eu quero te dizer que entre o Mar da Galileia e esse lugar das pulsões da morte tem uma fronteira. E eu quero te dizer, e quero me dizer, que Jesus navega por ambas e caminha com a gente. Só um detalhe mais. Domingo de Carnaval, a gente está aqui na igreja. Eu acho que eu vou morrer indo para algum tipo de igreja. Algum tipo, porque a igreja tem de vários tipos. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, se liga, irmão. A gente vai na igreja como a gente vai no médico, cara. Eu não gosto de ir, mas eu preciso. Eu, evidentemente, não gostei dessa metáfora. Se eu pudesse voltar para encontrar com ele, eu digo, cara, não. Eu vou para a igreja porque eu quero lembrar. Porque eu esqueço que entre o Mar da Galileia e o cemitério de Decápolis
tem alguém chamado Jesus que está comigo no dia de sol e que vai me buscar nas minhas mais profundas pulsões de morte. Eu esqueço disso, eu esqueço desse poder e eu venho para quê? Para me lembrar disso. E quando eu te vejo, viu, Conceição, você aqui balançando a cabeça assim, vibrando o que eu estou dizendo, eu venho aqui e descubro que isso não é só algo que está em mim, também está no outro.